Iniciamos em Gênesis, criação, queda e a promessa eterna de redenção divina. Gênesis mostrando onde tudo começa. Muita gente conhece as histórias da Bíblia. Noé, Abraão, Moisés. São nomes comuns a você, não é? Mas pouca gente conhece a sequência que isso se dá. A sequência completa desses acontecimentos. E hoje a gente vai caminhar junto aí, lá no Jardim do Éden, até Noé. Talvez se der tempo a gente passe um pouquinho disso aí. Mas eu quero falar para você, iniciando do comecinho, lá no Jardim do Éden, onde a palavra de Deus vai nos ensinar. Lá no Gênesis, no capítulo 1, eu já quero te falar. Enquanto muita gente acha aí o livro, a palavra de Deus, um livro que tem conhecimentos de histórias soltas na sua cabeça, a gente vai fazer a ligação dessas histórias hoje. Vamos começar. Cada detalhe tem sentido, irmão. A gente vai costurar isso daí. Em nome de Jesus. Tô empolgado, viu? Tô empolgado porque eu tô aprendendo bastante com isso. Mesmo já conhecendo as histórias, quando a gente passa por essa cronologia, eu posso dizer, para quem não conhece a palavra, é a ordem dos acontecimentos, né? A gente começa a entender bem melhor. Gênesis capítulo 1, a palavra de Deus diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é conhecida, né? Eu já te digo, crente, Deus, Ele não criou o mundo por necessidade, não. Ele criou o mundo por um propósito que Ele tinha para a humanidade. E que propósito é esse, irmão Flávio? O propósito de Deus em criar a humanidade era para manifestar a sua glória, revelar o seu amor e ter comunhão com o homem. Foi para isso que Deus criou o homem. Em 6 dias, tudo foi formado com perfeição, do jeito que Deus faz, tudo perfeito. A luz, os céus, a terra, os mares, as estrelas, as árvores, os animais, tudo. E aí, no 6º dia, o Senhor nosso Deus vai e cria o ser humano. A palavra diz: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou as suas narinas e o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Isso está escrito lá em Gênesis, no capítulo 2 e no verso 7. Isso mostra para nós, irmãos, que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. O homem, aquele animal perfeito naquele momento, digamos que foi assim o ser que foi feito para governar a criação. É isso que a palavra de Deus diz. E além de governar a criação, ele foi feito para ter comunhão com o nosso Senhor. Deus planta um jardim. Deus planta um lugar perfeito ali no Éden. Adão começa sozinho, mas Deus vê uma necessidade de uma companhia para aquele homem. E assim ele, da sua costela, cria Eva. E ali Adão e Eva têm tudo o que precisam naquele lugar. Sofrimento? Zero. Dor? Não, tem não, nenhuma. Morte? Que é isso? Ninguém sabe nem o que é nesse momento. Mas Deus, Ele dá uma ordem muito clara para eles. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia que comeres, certamente morrerás. É isso que está lá no verso 16 do capítulo 2 de Gênesis. Deus dá liberdade, mas Deus também estabelece limite para aquele casal que ali no jardim está. Observe, meu irmão, que a gente já tira uma lição daí. O verdadeiro amor de Deus inclui obediência. Isso foi a única coisa que ele pediu para aquele casal naquele momento. Então, de repente, entra em cena a serpente. E a serpente lança uma dúvida ali no coração de Eva. Foi assim que Deus disse? O diabo é assim, astuto. Foi assim que Deus disse? Ele distorce a palavra. Ele distorce aquilo que você tem de entendimento do nosso Senhor para poder confundir você.
E ele já começa agindo nesse momento com a serpente. Aí enrola a Eva, dá aquela enganada boa, a mulher com seu ego, né? Não só a mulher como o homem, o ser humano com seu ego, a vontade de ser, de ter o conhecimento do bem e do mal, como a serpente diz a ela, você vai saber igual a Deus, é por isso que ele não quer que você coma disso daí. Aí vai, come, e para completar ela vai e leva para Adão também comer. Aí Adão vai, come também dessa fruta. Mas nesse momento, meu irmão, uma coisa muda para sempre. A inocência é perdida. A comunhão com Deus é quebrada e o pecado, nesse momento, entra no mundo. O pecado inicial acontece. Adão e Eva, por sua vez, se escondem de Deus quando Deus chega no paraíso e Deus chama eles. Adão, onde estás? Não era que Deus não sabia onde é que eles estavam? Claro que Deus sabia, mas Adão é quem não sabia mais quem ele era. Deus pronuncia as consequências desse pecado. Dor, suor, morte, separação de Deus, trabalho, do suor do teu rosto comerás. E o Éden deixa de ser ali a morada daquele casal. Mas, no meio do juízo, no meio já daquele momento onde Deus já fala dessas consequências do pecado, a misericórdia de Deus é tão grande, meu irmão, que Deus já fala de promessa ali. Isso é um ciclo que, se você observar, no livro de Juízes nós falamos na semana passada, um ciclo constante onde o homem tá alto, tá baixo, tá alto, entra em apostasia, fica lá, vai até lá embaixo, se coloca nos pés de Deus, pede perdão, Deus perdoa, e aí ele vai, cresce de novo junto com Deus, quando ele é abençoado, cai de novo. Meu Deus. E a gente vê esse ciclo se repetindo aí desde Adão, desde o jardim do Éden. Mas Deus, mesmo nesse momento de pecado, mesmo nesse momento do pecado inicial, Deus chega para Adão e Eva e diz: e porém inimizade entre ti e a mulher. Ele fala para a serpente: entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás ao calcanhar. Observe aí, meu irmão, a primeira promessa de redenção, já depois do pecado inicial. Deus promete levantar da descendência da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A primeira vez onde a palavra de Deus já aponta para Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Adão e Eva, sim, são expulsos do paraíso, mas Deus não abandona aquele casal. Deus já está escrevendo a história de salvação desse casal. Perceba comigo, tudo ali que começa perfeito, mas vem o pecado, a desobediência e destrói essa comunhão com Deus. Destrói essa comunhão a ponto de eles precisarem sair daquele jardim. E mesmo assim, Deus não desistiu da humanidade. O plano de redenção começa ali mesmo no jardim do Éden, no dia da queda, meu irmão. E a história bíblica continua depois. Noé, Abraão, Moisés, Davi. Deus conduzindo o seu plano para restaurar aquilo que foi perdido naquele momento. A história começa no jardim, mas ela termina novamente com Deus habitando com o homem. Foi assim que tudo começou. Deus cria, Deus abençoa, o homem cai, mas Deus promete redenção. E assim a gente vê desde o início acontecer, desde o jardim do Éden. E a gente vai continuar nesse aprendizado costurando as histórias aí, porque antes de chegar em Noé, tem história, viu, crente? Tem história. Fica por aí que a gente vai aprender.